Então vamos lá, meu nome é Carla, eu falo de Catalão, Goiás e a gente vai falar sobre a contabilidade empresarial e eu vou falar sobre a contabilidade rural. Na contabilidade rural é importante destacar alguns pontos, que se trata de exploração de terras e de criação de animais. Então, para conhecermos e entendermos a aplicação da contabilidade rural, é essencial entendermos alguns pontos importantes sobre o que é e como classificá-la. Então, a gente tem 3 tópicos para poder classificá-las, que é a atividade agrícola, a zootécnica e a agroindustrial. A atividade agrícola, ela se dá referente à produção agrícola, ao plantio. A zootécnica é referente à criação animal, criação de gados, de aves ou animais de pequenos portes. E a atividade agroindustrial, ela é o beneficiamento de produtos agrícolas, tipo como arroz, a soja, a mandioca. A transformação de produtos zootécnicos se dá através, quando você transforma o bem, em algum tipo de produto. Por exemplo, o mel, os laticínios, os queijos. A transformação dos produtos agrícolas um exemplo é quando você transforma a cana-de-açúcar em álcool, a soja em óleo, e a produção de carvão, produção de lenha. Então, tudo isso está classificado com atividade agrícola. Na atividade rural, ainda tem outras particularidades. O beneficiamento. O que é o beneficiamento? É o tratamento dado aos produtos com intenção de melhorar seu aspecto sem alterar suas características. Por exemplo, o arroz, a soja, a batata. O processamento são os cuidados especiais melhorando a qualidade do produto. Por exemplo, a pasteurização do leite, o cozimento das verduras, os tipos específicos de cortes de carne. E a transformação, que é o processo que muda as características iniciais do produto, como os queijos, a confecção de sapato de couro, as cordas e etc. Quando você pega ali a matéria-prima e transforma ela em algum outro item. As formas jurídicas de exploração na agropecuária. Na atividade rural, existem 2 formas de exploração, que é a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física ela é mais comum. Segundo o imposto de renda, ela é menos onerosa. Então, a maioria se dá por atividades, por propriedades familiares, o que justifica ser mais, ser uma quantidade maior, ser mais, um costume maior de ser na PF e não na PJ. A PF ela é o indivíduo, ela é a pessoa humana e a sua existência ela se encerra com a morte. Na PF, a gente pode classificar como pequeno, médio e grande produtor. O pequeno e o médio, a fim de imposto de renda, eles não precisam escriturar regularmente os livros contábeis, podendo usar um livro caixa para efetuar a escriturização de modo simplificado. Já as grandes, elas se equiparam à PJ. Então, elas estão obrigadas a manter a escrituração contábil regular, feita por um profissional habilitado, a impressão e a guarda dos livros fiscais e legais. A PJ, diferente da pessoa física, ela é uma entidade formada pela União, através de documentos de 2 ou mais pessoas com o objetivo de explorar uma atividade com ou sem fins lucrativos. E na exploração da pecuária, a gente tem algumas particularidades que a gente tem, por exemplo, o dono. O dono, ele é o dono da propriedade. Então, o que é essa propriedade? Ela é composta por edifícios, edificações, benfeitorias, os recursos fixados a terras que não podem ser retirados sem prejuízo. E esses, por exemplo, esses bens, eles são chamados de capital fundiário. Que na indústria, por exemplo, corresponde aos edifícios, às estruturas, os anexos. A gente tem o empresário. Quem é o empresário? Ele é o proprietário ou não da propriedade rural, provedor do capital, que pode ser em espécie, ou máquinas ou equipamentos. Algumas formas de administrar a propriedade que pode ser utilizada pelos próprios donos ou através dele,
que eu vou citar 3 formas aqui. Uma delas é a parceria. O que vem a ser a parceria? Entende-se como associação agropecuária. Trata-se de um acordo entre 2 partes, que normalmente são o proprietário e o administrador do empreendimento, que entra com capital fundiário, e a outra parte pela execução. Nessa parte, todo lucro e prejuízo é dividido conforme acordado entre as partes. Então, vai ser uma decisão comum. No arrendamento, o proprietário ele aluga a um terceiro a propriedade por tempo de um contrato com prazo determinado ou não, por um valor justo, denominado aluguel para exploração da área. Que às vezes, por exemplo, aqui na minha cidade tem muito o arrendamento para plantio de soja, que é feito o pagamento em sacas de sojas, geralmente na colheita. E tem um comodato que o proprietário ele cede o capital a um terceiro pelo tempo e condições pré-estabelecidas sem remuneração, ou seja, gratuitamente para que se desenvolva uma atividade específica. Essa modalidade ela acontece quando as terras estão temporariamente improdutivas e não há interesse do proprietário em transformá-las em produtivas. Por exemplo, está lá uma fazenda, ela está lá sem nada, não dá lucro nem prejuízo. O proprietário, né, ele faz um comodato, ele cede a fazenda para que uma terceira pessoa se desenvolva uma atividade e essa atividade ela gere lucros. E assim o comodato ele utiliza a propriedade, né, tornando produtiva e conservando a fim de valorizá-la. E aí, além do comodatário, ele utilizar a propriedade, ele tem que conservar e tem que tornar aquela propriedade produtiva. E tem também o condomínio, que é muito parecido com a parceria, porém a divisão dos riscos e dos resultados ela é feita proporcional à parte que lhes cabe no condomínio, porque, por exemplo, no condomínio tem uma pessoa que tem um lote maior, que tem um lote menor, então tudo vai acontecer relativo à proporção que a pessoa tem. A contabilidade rural ela se dá com os mesmos princípios da contabilidade, porém com algumas regras práticas voltadas para o segmento. E existe a contabilidade agrícola e pecuária. Na contabilidade agrícola e pecuária, existem algumas regras específicas que uma não pode ser aplicada de uma maneira a outra. Então, é preciso entender bem para que possa estar exercendo, né, com seriedade e com presteza, para que sejam bem orientadas as pessoas que trabalham e que atuam nessa área.